Olá, meus queridos, eu sou Ricardo Santi, também conhecido como Reacionário de Topete. E esse vídeo é para comentar sobre o caso mais polêmico dos últimos dias e que dividiu a direita, que é a questão do aborto em casos de estupro. Em especial, o caso da menininha de 10 anos que, lamentavelmente, era violentada pelo seu próprio tio desde os 6 anos de idade e que, mais lamentavelmente ainda, acabou engravidando desse monstro que, na minha opinião, deveria ser punido da forma mais severa possível, com prisão perpétua, castração e até trabalhos forçados, coisas que infelizmente a nossa Constituição e a nossa legislação não permitem, mas essa é a minha opinião pessoal. Ele deveria ser punido da forma mais severa possível. Agora, em relação ao aborto, a minha posição vai desagradar muita gente e eu sei que muita gente vai deixar de me seguir e eu não me importo com isso, porque o meu principal objetivo com esse trabalho que eu faço nas redes sociais é propagar princípios e valores corretos. É muito bom ter mais seguidores e mais likes, porque isso ajuda a propagar esse trabalho que eu faço nas redes sociais, mas isso não pode ser o principal objetivo. O principal tem que ser esses princípios e valores, porque sem princípios e valores corretos, o alcance de publicação, o número de inscritos, os likes, eles não servem de nada. Fica aí a dica para muitos influenciadores digitais aí que fazem tudo de pior atrás de um aumento nas suas visualizações. Enfim, a minha posição sobre o aborto é a seguinte: eu sou radicalmente contra o aborto em todas as circunstâncias, exceto quando a continuidade da gestação pode levar um risco de morte à mãe, um risco de morte à gestante. Então, quando a medicina entender que é necessário interromper a gestação para salvar a vida da mãe, aí eu acho que o aborto pode sim ser discutido e eu sou até favorável. Agora, sobre todas as outras circunstâncias, eu sou radicalmente contra, inclusive no caso de estupro. E eu vou expor aqui alguns argumentos que eu vi a favor desse assassinato de um bebezinho no ventre da mãe e que eu achei, inclusive, muito apelativos esses argumentos. Eu vou expor aqui o meu contraponto a esses argumentos que eu considero até desonestos, né? O primeiro que eu vi é o seguinte, que a gestante era apenas uma criança, né? E que seria muito cruel obrigar essa criancinha a carregar a gestação durante 6 meses aí para que esse bebê sobrevivesse. Isso é mentira, porque esse assassinato de um bebê, que foi inclusive um crime cometido pela justiça brasileira, ocorreu em meados aí do 5º mês e meio, quase no 6º mês da gestação. Então era um bebê todo formadinho, já com bracinhos, perninhas, mãozinhas, pezinhos, tinha ali o rostinho, né? Era um bebê todo completinho. E não apenas por isso é cruel, mas eu acho que isso aí torna esse crime ainda mais monstruoso, né? Enfim, já existia um parecer médico favorável a que se esperasse apenas mais 2 semanas e se fizesse o parto prematuro. E aí, nessa situação, o feto teria aí uma chance de sobreviver e se tornar um bebezinho saudável, né? E outro argumento que eu vi é que não se poderia obrigar essa menina a assumir a maternidade do fruto de uma violência, que inclusive para mim é um dos crimes mais repugnantes que existem na humanidade. O que acontece, e que eu acho que esse argumento é mentiroso também, é que essa menina ela não seria obrigada a carregar a maternidade do fruto dessa violência, né? Não seria obrigada a assumir a maternidade desse bebezinho, porque esse bebezinho poderia ser adotado. Então ele não havia necessidade de assassinar esse bebê que já estava todo formadinho, né?
O que é um grande problema na legislação brasileira é que a legislação que regula a questão da adoção é dificultante, né? E isso acaba desestimulando a adoção e dificultando a vida das pessoas que querem adotar. E deveria-se sim desburocratizar o processo de adoção, facilitando a vida de quem quer fazer esse ato de nobreza aí, de adotar um bebezinho que foi rejeitado pela família ou pela mãe, né? Muitas vezes até rejeitado em uma circunstância até justa. Eu acho que é justo que essa criança, que essa família não queiram assumir aí a maternidade e criar esse bebê. Mas tem tanta família querendo adotar, poxa vida. Então não tem a menor necessidade de você matar um bebê simplesmente para não assumir a sua maternidade e a sua criação. Outra questão que eu queria abordar sobre esse caso específico é que muita gente está construindo um discurso como se aqueles que são contra o aborto fossem insensíveis ao sofrimento que essa menininha está passando. E isso não é verdade, né? Quem está contra o aborto não é insensível ao sofrimento dessa menina. Quem é contra o aborto apenas acha que matar o bebê não vai resolver o sofrimento dessa criança, né? Um crime que é gravíssimo, bárbaro que ela sofreu, não justifica outro crime que também é bárbaro. E muitas vezes está sendo tratado como se o agressor da menininha não fosse o estuprador, mas sim o bebê. É o estuprador que a gente tem que punir, e não o bebezinho, que não tem culpa nenhuma. Você imagina que uma sociedade em que a pena de morte não é aceita, você aplicar a pena de morte a um indivíduo que, além de ser um bebezinho totalmente indefeso, não cometeu crime nenhum, não tem culpa nenhuma, né? Eu enxergo o aborto, nesse caso, como uma aplicação da pena de morte e terceirizada, né? Você terceiriza, você, ao invés de aplicar ao criminoso que cometeu esse abuso, você aplica a um bebezinho que não tem culpa nenhuma. Então, não é apenas a menininha que é vítima nessa história, o bebê é uma grande vítima. E é preciso que a sociedade abra os olhos para isso. Eu fiquei muito assustado e muito incomodado, porque eu ouvi muita gente defendendo esse ponto de vista, querendo justificar o assassinato cruel de um bebê em razão do sofrimento da menina. Nós não somos, repito, nós não somos insensíveis ao sofrimento dela e queremos que ela tenha o maior amparo possível, mas nós não podemos aceitar sob circunstância alguma, de forma alguma, o assassinato de um bebê inocente. Essa é a minha posição sobre o assunto. Então, quem não gostou, quem acha inaceitável eu ter esse tipo de posicionamento e não quiser continuar me seguindo por causa disso, fique à vontade, não vai fazer falta e já vai tarde. Para quem concorda comigo, eu deixo aqui um forte abraço e aguardo vocês no meu próximo vídeo. Até breve.